Para compreendermos as Escrituras, devemos ir sempre ao Espírito Santo. O Espírito de Deus sabe as coisas de Deus. A maneira que as Escrituras foram escritas, há uma realidade oculta em cada versículo e em cada palavra. Vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos meditar exatamente no mistério deste versículo. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Há aqui uma unidade interior na mulher, que é chamada de homem. E há um espírito manso e tranquilo. Portanto, o homem, ele é comum interiormente, tanto na mulher quanto no homem. Somente assim nós podemos compreender as Escrituras e percebermos que todos nós trazemos interiormente a natureza masculina e feminina em nós. Somos uma unidade. Há um velho homem em toda a humanidade. E este velho homem, ele veio por causa do pecado. E por causa do pecado, este velho homem manifesta em si mesmo uma natureza que não é mansa e nem é tranquila. Por isto, a necessidade da circuncisão. E vamos entender por que a circuncisão é feita no homem. Assim, a figura da circuncisão se estende também à mulher, porque há um homem interior que deve ser entendido espiritualmente. Para entendermos a unidade, vamos ler primeiramente Gênesis 2, Gênesis 5, versículo 1 e 2. Diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus chamou o homem e a mulher que ele criou de Adão. Note que, posteriormente, quando Eva é trazida ao homem, é que o homem lhe dá o nome. Mas o nome que Deus dá à humanidade é Adão. Portanto, é uma unidade. E é isto que queremos realçar. É uma unidade. E isto também explica por que a mulher foi tirada do homem. E a mulher foi criada de uma maneira totalmente diferente do homem, porque ela foi transformada. Vejamos então. Agora, em Gênesis capítulo 2,
versículos 23, 24, diz assim, podemos ler até o 22, do capítulo 2 de Gênesis. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lá trouxe, e disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, é como se o casal fosse uma só pessoa, chamada Adão, e cujo homem interior, por causa do pecado, precisa de ser circuncidado. Então, vamos entrar na questão da circuncisão. Gênesis 17. Gênesis 17. Versículo 9 a seguir. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui já chamamos a atenção e percebemos que todo macho, espiritualmente falando, está tanto no homem quanto na mulher. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O tirar desta carne, que estava no órgão masculino, simboliza uma aliança com Deus vivo e verdadeiro. Mas o que é isto? Quem compreende isto? Por todas as Escrituras, nós encontramos essa palavra, os incircuncisos filisteus, o homem incircunciso não entrará na minha casa. O que Deus está querendo dizer? É que há algo a mais no coração humano, que precisa de ser removido. É isto que é a circuncisão. Vamos ver em Romanos. Aqui nós temos a figura. Agora nós vamos ver a realidade. Romanos, capítulo 2, versículo 25. Romanos, capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu quero repetir este versículo, porque veja a semelhança com Pedro. Lá em Pedro é o homem interior do coração, unido a um espírito manso e tranquilo. Aqui nós temos um coração circuncidado e algo que é espiritual e que procede de Deus. Veja só. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Então, a circuncisão é algo do coração, porque o pecado está no coração do homem. A remoção da carne, isto aconteceu na cruz. A circuncisão apontava para a cruz.
porque ali houve a remoção da carne, houve o sacrifício da carne, a morte de Cristo. Veja que aqui o coração circuncidado é segundo o Espírito de Deus. Ele diz assim: quem é judeu verdadeiramente? É aquele que interiormente é circuncidado. A circuncisão do coração, onde o pecado é removido. Aquela carne, que se não fosse removida, não havia aliança. O que acontece hoje em dia no cristianismo é que os crentes não se importam com isto. Não se importam com as Escrituras, nem com as revelações espirituais. Assim, pegam a Bíblia, pregam, ensinam, falam e prosseguem sem saber a revelação espiritual e o entendimento espiritual. Um incircunciso não pode pregar o Evangelho. Está cheio de incircunciso pregando o Evangelho, que não tem aliança com Deus, que não foi sacrificado com Cristo. Veja a circuncisão exposta em Romanos 6. Diz assim no versículo 6, do capítulo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem que é justo? É quem for circuncidado. Quem foi circuncidado? É aquele que passou pela cruz, o velho homem. Portanto, agora nós compreendemos por que a circuncisão era feita no órgão masculino. O órgão masculino significa o poder que há no coração do homem, a palavra do homem, o pecado. Por isso nós seremos julgados de acordo com as nossas palavras. Por isso nós precisamos de um coração puro, para que aquele que é a palavra, o Deus vivo e verdadeiro, possa vir e ter um relacionamento conosco. Há muitas coisas que meditar sobre isto. Assim, nós compreendemos como o pecado é removido e o significado espiritual da circuncisão. Que a graça e o amor de Deus seja com você. Medite nisto. Aprenda com alguém que foi circuncidado, cujo velho homem foi crucificado, que tem uma aliança, que tem compromisso com Deus e que vai dar lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai passar nele e vai trazer a palavra viva e eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que corta e remove a carne. Bendito seja o Senhor, que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos.